muito bom ter você aqui. No Ponto a Ponta de hoje, vamos falar sobre a atuação da Unidade de Combate ao Crime e à Corrupção do MPMG. Entre os destaques estão a Operação Mau Contato, que investiga empregados públicos da CEMIG e empresários que fraudaram contratações da companhia. E também a criação do Núcleo de Combate aos Crimes Praticados contra as Corporações. Os nossos convidados são o promotor de justiça Marcelo Schimmer Albuquerque, do Grupo Especial de Promotores de Justiça de Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio do MPMG, e o promotor de justiça Rodrigo Antônio Ribeiro Storino, integrante do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária do MPMG. Eu agradeço muito a presença de vocês, sejam muito bem-vindos aqui na TV MP. Obrigado. Bom, eu começo então pedindo ao Dr. Marcelo para explicar para a gente esse caso que envolve então funcionários públicos da CEMIG e empresários que levou então à criação da Operação Mau Contato. Olá. Bom, a denominada Operação Mau Contato constituiu a fase ostensiva de uma investigação conduzida pelo Grupo Especial de Promotores de Justiça de Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público e demais órgãos envolvidos na estratégia da Unidade de Combate ao Crime e à Corrupção. Então, foi a fase ostensiva dessa investigação que apurou indícios de fraudes em todo o percurso de contratação pública da CEMIG, desde a constituição de empresas de fachada para participação indevida em licitações, passando pelo favorecimento nesse procedimento licitatório e culminando com as fraudes na execução dos contratos públicos mediante burla de mecanismos e protocolos internos de controle que viabilizavam a entrega de material imprestável, segundo conclusões periciais, imprestável à CEMIG para utilização na rede pública e o correspondente pagamento a essas empresas e no fim ainda investigou-se a lavagem de capitais mediante ocultação, dissimulação e desvio dos valores percebidos pelo núcleo empresarial. Mas, doutor Marcelo, quantas etapas são e a gente está em qual etapa? A investigação começou com um encaminhamento pela CEMIG de uma auditoria interna e a partir daí nós pudemos colocar em prática como um projeto piloto a ideia concebida pelo Procurador-Geral, pelo Dr. Jarbas, da Unidade de Combate ao Crime e à Corrupção. Então, houve um envolvimento de cada um dos órgãos integrantes da unidade para que cada um trouxesse suas equipes, as suas especializações jurídicas e técnicas e assim o Grupo Especial de Defesa do Patrimônio Público avaliou o caso sob os enfoques de crimes contra a administração pública e de atos de improbidade administrativa. Então já teve a etapa de produção de provas, análise de documentos, perícias, oitivas de testemunhas e investigados, inclusive fora de Belo Horizonte, até em outros estados da federação, fizemos essa colheita de prova. Aí o CAUET, da Ordem Econômica e Tributária, fez a investigação financeira correlata, valendo-se também das parcerias com a Secretaria de Fazenda, valendo-se das suas estruturas de apoio, por exemplo, o Laboratório de Lavagem de Dinheiro, e a última etapa foi a fase ostensiva, aí coordenada pelo GAECO. Então, já encerrada e feita a análise depois daquilo que foi apurado nessa fase, nós oferecemos a denúncia. O Ministério Público ofereceu a denúncia e encerrou aí a parte investigativa já. Doutor Rodrigo, vamos falar então das parcerias, que são importantíssimas, né? Quais são os parceiros, então, do MP nessa operação? Então, na verdade, primeiro, olá, obrigado pelo convite, Cris, é uma honra participar do Ponto a Ponto. E, enfim, como o doutor Marcelo colocou, foi nossa primeira atuação no modelo UCC. A UCC não é um novo órgão do Ministério Público, mas sim uma nova estratégia de atuação no combate ao crime e à corrupção. E essa estratégia passa por concentração de todos os órgãos numa mesma unidade, no mesmo prédio,
Mas muito mais do que isso, né? Além disso, é uma busca de unificar as especializações e os métodos e protocolos que cada um desses órgãos possui. Então, nesse caso, trabalhamos em parceria sob a coordenação, mas de uma maneira horizontal, do GEP. Por que do GEP? Porque o escopo investigativo, a nossa hipótese investigativa, ela tinha um caráter de fundo de patrimônio público, ou seja, de fraude licitatórias, de corrupção ligada a uma corrupção dentro de uma empresa pública. Então, esse é o escopo principal do GEP. Mas junto ao GEP participou o CAUET, nós trabalhamos então com a criminalidade corporativa, né, organizações criminosas corporativas, e o GAECO, que tem como função principal o combate a criminalidades organizadas violentas. Então, muito mais do que uma organização no mesmo prédio, trabalhando em conjunto, é nós passarmos a compartilharmos boas práticas, né? E foi muito interessante nesse projeto piloto como nós nos aproximamos, nós nos nivelamos, nós inicialmente, eu trabalho assim, eu trabalho assado, e nós fomos formando uma maneira de atuar UCC, uma maneira de atuar do Ministério Público de uma maneira unificada, articulada, integrada. Então foi um primeiro projeto, foi uma primeira atuação de muito sucesso. A parceria do Ministério Público, nesse caso, foi dentro do próprio Ministério Público, por incrível que pareça. Nós temos órgãos que dialogam, se conhecem, com todo, né, se respeitam, sob a coordenação do Dr. Daniel, no GEP, no CAUPP, Dr. William no CAUET, doutora Paula no GAECO, mas a partir do momento que nós sentamos à mesa, debatemos um caso concreto e nos debruçamos sobre aquilo, as especialidades, a gente desenvolve muito mais e se aproxima muito mais. É uma comunicação integrada que acontece. Né? E teve também, tem que ressaltar isso, uma participação do CIRA, né? Com alguns levantamentos a partir da Receita Estadual. Então teve também esse link externo, essa parceria externa, que foi muito importante para que nós pudéssemos compreender um pouco melhor, antes da fase ostensiva, como o doutor Marcelo falou, quais eram os perfis corporativos ali. Nós tínhamos uma corporação pública, que é a CEMIG, e pessoas que a ela eram ligadas, se utilizando de seus cargos para favorecer corporações privadas, de ganharem licitações sem terem condições para tanto, sem estarem habilitadas para concorrerem e, mais do que isso, entregando materiais que são imprestáveis, inservíveis, como o doutor Marcelo falou. Essa união de forças, né, o resultado é muito mais rápido, né? Sim, sem dúvidas. Então, assim, essa parceria interna, esse nivelamento interno e parcerias externas, a gente realmente tem uma potencialização tanto na questão da qualidade do trabalho e também da questão cronológica, da rapidez da resposta. A gente faz agora um breve intervalo, nosso primeiro intervalo, e voltamos já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao Ponta a Ponta. O assunto do programa de hoje é a atuação da Unidade de Combate ao Crime e à Corrupção do MPMG. E esta unidade, a UCC, lançou recentemente o NUCORP, Núcleo de Combate aos Crimes Praticados contra as Corporações. Doutor Rodrigo, como o NUCORP está estruturado e como que ele vai atuar? Bom, Cris, é um desafio, né? É mais uma inovação do Ministério Público de Minas Gerais, puxando a fila aí, numa parceria com a sociedade civil. Por quê? A UCC, né, do qual o CAUET faz parte, nós, como eu falei, investigamos criminalidade corporativa. Então, uma das articulações, diálogos que mantínhamos com a sociedade civil era, olha, mas vocês são muito bons realmente em buscar corporações que estão cometendo crimes. Isso fica muito claro, né? Mas, de outro lado, o Ministério Público precisava ter uma estrutura para que receba corporações, né, que esteja sendo vítima de um crime. E antes isso não tinha um canal de comunicação. Então, se uma corporação, se uma empresa, uma pessoa jurídica teve seus dados violados, sofreu uma fraude, sofreu um prejuízo financeiro, ela buscava o quê? O Ministério Público pelas suas vias ordinárias. E muitas vezes nós temos casos de grande relevo
que é difícil uma comunicação pela via ordinária. Então, isso poderia entrar, eu conheço o procurador-geral, vou conversar com ele. Eu conheço um promotor lá do interior, será que ele tem... Então, não existia um fluxo para que recepcionasse da maneira correta, coerente e dentro do que é merecido, a atenção merecida a uma corporação que fosse vítima de um crime. Então, criou-se uma estrutura dentro da OCC, como eu disse, a OCC, ela é uma estratégia, ela é uma compilação de órgãos buscando trabalhar de maneira articulada e integrada, e dentro dessa estrutura, aproveitando essa estrutura da OCC, criou-se um núcleo dentro da OCC, que é o NUCORP, justamente para ser esse canal aberto e direto para que qualquer tipo de crime de relevo que uma corporação sofra, seja na sua honra, seja na sua imagem, a gente sabe hoje das fake news, como isso é uma coisa importante, ou seja no seu patrimônio, como no caso de uma fraude, nós possamos dar o andamento correto, fazer a comunicação com o promotor natural, fazer essa triagem para que haja assim a atuação mais efetiva, rápida. O caminho está encurtado agora, muito né? Encurtado, e direto. Isso. Então, o objetivo é justamente esse, é ter um caminho, é ter um fluxo, é ter uma organização, um método para que essas empresas tenham o seu crime apurado ali. Doutor Marcelo, os crimes estão cada vez mais sofisticados, né? Muito, muito. Especialmente em casos como este, em que se atribuem crimes aí a funcionários de alto escalão. Então tem toda uma sofisticação, toda uma especialização e daí o grande mérito da UCC, que é exatamente esse, o de integrando as estruturas, poder aproveitar aquilo que de mais especializado, técnica e juridicamente, tem cada um dos órgãos envolvidos e das suas estruturas de apoio, que não são só, né, na área do direito, e também das parcerias interinstitucionais, e aí a gente pode aproveitar essa especialização também da UCC, também do Ministério Público e das instituições parceiras, para o enfrentamento desse tipo de criminalidade igualmente especializada. Essa iniciativa é inédita? É pioneira, me parece que sim, é fruto de um tirocínio aí do nosso procurador-geral, doutor Jabas, e termina por verticalizar, especializar ainda mais a estratégia da UCC, promovendo aí uma mudança de paradigma, até pegando o gancho no que o doutor Rodrigo disse. Nós tradicionalmente enxergamos ou enxergávamos empresas públicas e privadas de algum modo estereotipado como vilãs, e agora a gente, verificando, e isso é uma realidade, que em diversos casos elas são vítimas de uma criminalidade especializada e sofisticada, a gente abriu esse novo canal aí de parceria que vai trazer uma nova atuação aí do Ministério Público. Esses crimes contra corporações, contra as empresas, são muito frequentes? São frequentes e muitas vezes há essa percepção equivocada, em alguns casos naturalmente, de que a empresa é que cometeu o crime, quando a rigor é um funcionário que se valeu da estrutura empresarial, ou um grupo de funcionários que se valeram da estrutura empresarial de alguma facilitação ali para ter um benefício pessoal que não necessariamente se reverte em favor da empresa, que termina por ser realmente vítima, e isso acontece tanto com empresas públicas, como foi o caso da CEMIG, quanto com empresas privadas. E aí, quando a empresa é vítima, surge essa questão do compliance, da auditoria, da investigação corporativa, que às vezes desenvolve uma questão muito interessante, uma investigação própria, que agora conta com esse canal de comunicação e esse apoio do Ministério Público para trabalhar a partir daí. E a imagem fica arranhada da empresa, né, doutor Rodrigo? Então, o dano à imagem, né, o dano a esse patrimônio que ultrapassa uma questão de quantificação financeira, ou seja, de subtração financeira, mas acaba atingindo também a empresa sob o ponto de vista financeiro, é o que vem crescendo. E dentro da estrutura do NUCORP ganha relevo a GAECIBER, né, o nosso grupo de apoio aí nos crimes cibernéticos. Cada vez mais nós, como eu falei, nós vemos empresas aí serem alvos de fake news, e a partir desse fake news a empresa acaba sendo retirada ou ocupando outra posição no mercado. E muitas vezes não se sabia como lidar com isso. Tem o Dr. Mauro Elovitch hoje à frente da GAECIBER, né? Houve uma reestruturação, uma modernização da GAECIBER, e a partir de agora
as empresas sabem que vão ter esse apoio tecnológico do Ministério Público, essas investigações de última, né, tecnologia, de última ponta, para que possa, aí, de uma forma ou de outra, nós apurarmos quem fez, né, nesse exemplo, esse tipo de propagação contra a sua imagem, para que ela possa ter repercussão não só criminal, mas também como civil, dela poder retornar ao mercado, esclarecer os fatos, buscar a reparação civil, ou seja, financeira daquele que espalhou esse tipo de notícia. Então o Ministério Público criou, sempre partindo da premissa, e é uma inovação no Brasil, mas sempre partindo do respeito ao promotor natural, mas esse canal que nós possamos receber a empresa, fazer o contato com o promotor natural e proporcionar ao promotor natural, né, que é justamente o promotor que é o responsável pelo caso, uma estrutura que ele possa oferecer uma resposta integral, uma resposta do nível que se espera para uma grande corporação vítima de um crime. E já existem notícias crime enviadas ao MP? Já existem, já estão sendo encaminhadas, já há investigações em curso, naturalmente. E a gente acredita que isso é uma realidade para todas as demandas que envolvem aí a estratégia da UCC. A gente viu isso nesse caso e certamente verá a partir da colocação em funcionamento do NUCORP, que é o aumento de demanda conforme a entrega de resultados, né? Então isso tem acontecido muito e deve seguir assim. A gente faz então agora mais um breve intervalo. Voltamos já já. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao Ponta a Ponta. Hoje, o destaque é a atuação da Unidade de Combate ao Crime e à Corrupção, a UCC, do MPMG. Doutor Rodrigo, a Operação Mau Contato e o Núcleo de Combate aos Crimes Praticados contra as Corporações fazem parte, então, das ações dessa unidade, né? A UCC, que foi inaugurada no ano passado, em 2022, em julho de 2022. Então, nesse quase um ano de funcionamento, qual é o balanço? Bom, Cris, o balanço, na minha opinião, é positivo, né? Primeiro, a UCC é uma iniciativa pioneira do Ministério Público de Minas Gerais, então nós não tínhamos precedentes, né? Nós estamos construindo a lógica UCC a partir de uma ideia do nosso procurador-geral, mas na prática, então nesse primeiro ano nós pudemos discutir bastante qual é o melhor protocolo, qual é o melhor método. Já nos unificamos e todos estamos no mesmo prédio, com uma estrutura excelente, uma estrutura que a gente pode dizer que está dentre ou a melhor ou dentre as melhores do Brasil para que nós possamos atuar. Esse foi um primeiro ponto positivo desse primeiro ano. O segundo ponto positivo é o trabalho de fato e a Operação Mau Contato, que nós tratamos no programa de hoje, estamos tratando, ela materializa essa primeira atuação, mas já tivemos outras, né? Que nós podemos depois discutir em questões específicas. Então, tivemos a estruturação, tivemos o desenvolvimento metodológico, integração entre os órgãos e tivemos já casos práticos que geraram imputações firmes, coerentes, seguras por parte do Ministério Público, geraram recuperações de ativos para o Estado de Minas Gerais, para as vítimas dos crimes. E além disso, mais recentemente ainda inaugurou-se o NUCORP, que era justamente um gargalo que se via com as corporações, com a sociedade civil em geral, para que a gente possa separar o joio do trigo e falar: a corporação A cometeu um crime e nós, como Estado, como Ministério Público, nós buscamos uma resposta justamente não para dar uma resposta àquela corporação, mas sim para que haja uma regulação, para que não haja distorções de mercado. Essa lógica financeira ela é muito importante. Se uma corporação, seja ela pequena, média ou grande, comete um crime e não há resposta alguma, isso gera no mercado e incentiva outros crimes a acontecerem. E quando você tem uma resposta efetiva, você combate essa distorção de mercado, afetação da livre concorrência, mas de outro lado criamos um canal inovador, um canal que já está funcionando para que receba também e acolha essas corporações e dê as respostas a elas quando elas forem vítimas. Então, nesse balanço geral desse primeiro ano, avançamos muito.
e temos muito ainda a avançar, mas a iniciativa tem um saldo muito positivo. Existe uma estimativa do valor já recuperado aos cofres públicos? Então, cada órgão trabalha com algumas métricas, né? Então, o CAUET tem sua métrica, por exemplo, acho que o Dr. Marcelo pode dizer melhor sobre o CAUPP e o GEP, que tem um trabalho de ponta na parte de patrimônio público, mas, por exemplo, no CAUET nós recuperamos mais de 2 bilhões de reais ao Estado de Minas Gerais no que tange a crimes cometidos, criminalidade corporativa. Somente ao Estado de Minas Gerais, valores de tributos sonegados, em especial ICMS, mais de 2 bilhões. Além de outras verbas, né, outras verbas punitivas a partir desses crimes que foram destinadas às vítimas, à sociedade mineira, através de fundos públicos, dentre eles o FUNEMP, que é o Fundo do Ministério Público. Então isso serve para desenvolvimento de projetos sociais, isso serve para recuperação de patrimônio histórico e cultural, por exemplo, como foi divulgado pelo Ministério Público agora, a recuperação do Palácio da Liberdade. Isso serve também, obviamente, para o aparelhamento das forças que compõem, dos órgãos parceiros que compõem... Retorno à sociedade, isso, né? Que compõem, de alguma forma, essa estrutura toda de combate ao crime e à corrupção. Então, e na Operação Mau Contato, especificamente, houve um pedido cautelar, já que a gente está tratando dela, de 132 milhões de reais, valores esses que, em recuperados, serão destinados à CEMIG, que foi vítima desse crime. Doutor Marcelo, é um trabalho, então, que mobiliza equipes interinstitucionais, vocês fazem uso de aplicações modernas de tecnologia, né? Porque o crime ele não é estático, ele é dinâmico, ele vai mudando e se aperfeiçoando. Mobiliza e é exatamente isso. Está tudo alinhado com a ideia da UCC. Então, determinadas ferramentas tecnológicas, por exemplo, o GAECO se desenvolveu para utilizá-las, outras ferramentas, o CAUET, outras o CAUPP, né, que é a que está vinculado o GEP. Então a gente pode se valer das melhores técnicas para essas investigações especializadas. E o CIRA, que tem uma participação bacana aí nesse trabalho, né? Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. Sim, dentro da lógica financeira, o CIRA foi o primeiro CIRA no Brasil, foi o mineiro, ele tem 16 anos. Ele tem uma história de já ter recuperado do Estado de Minas Gerais 17 bilhões de reais em ICMS sonegado. Ele tem uma história de justamente buscar essa integridade da livre concorrência. E ele é um parceiro importante, né, o CIRA, para que nós possamos combater esse tipo de criminalidade e recuperar esses ativos. Eu ia brincar que a questão das tecnologias, você falou realmente com muita propriedade, que é dinâmica, é um jogo de doping e antidoping. Então, muitas vezes o criminoso compreende a lógica investigativa, ele cria uma nova metodologia fraudulenta para cometer o ilícito, e nós sempre estamos ali em busca de novas ferramentas, novas técnicas, novos métodos investigativos. E quando nós nos reunimos, trocamos experiências, expertises, nos nivelamos num mesmo prédio, com uma estrutura excelente, houve uma potencialização e muito grande para que a gente ganhe e encurte essa corrida aí do doping e antidoping. Doutor Marcelo, existem pilares para combater a corrupção? Existem pilares, eu acho que talvez uma resposta mais dogmática, mais científica a essa pergunta exista de forma mais jurídica, vamos dizer assim, mas do ponto de vista de eficiência e eficácia daquilo que a gente percebe pela nossa experiência, sobretudo agora com essa integração com a Unidade de Combate ao Crime e à Corrupção, é que existem dois pilares, né, que eu posso chamar de pilares relevantíssimos para o combate à corrupção. Um deles é a atuação concentrada em todas as frentes no mesmo órgão de investigação e de execução do Ministério Público. Quero dizer, o mesmo órgão de execução do Ministério Público, ou órgãos numa atuação integrada, mas a mesma equipe, o mesmo grupo, o mesmo promotor, se for o caso, tratando das questões cíveis, administrativas e criminais daquele fato identificado como corrupção. E o segundo pilar, aqui muito bem explicado pelo Dr. Rodrigo, é a investigação financeira, porque essa investigação financeira ela funciona como um instrumento para reunir, angariar meios de prova, e ao mesmo tempo ela funciona como um instrumento preventivo
e repressivo ao fazer aí a constrição dos ativos financeiros dos investigados, que permite com que evite, né, a prática de novos crimes e constitua aí uma ferramenta efetiva para punição, inclusive e especialmente dos crimes de corrupção. Eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui no Ponta a Ponta, voltem sempre. Obrigado. E eu agradeço também a sua companhia, a sua audiência. Até breve.